E nas voltas que o mundo dá, só cantar pra te alegrar. Por isso eu canto com você no ar. Por isso a vida eu levo a cantar. Por isso eu canto com você. Olá, estamos iniciando mais um Ninho na TV. Hoje ela, uma figura muito especial, médica dos meus 3 filhos. A doutora auxiliadora, que há mais de 40 anos atende as crianças aqui na cidade de Botucatu. E a gente podia começar falando assim, o que a senhora sente, que diferença que a senhora sente das crianças de 40 anos atrás e das crianças de hoje em dia? É uma oportunidade ímpar da gente poder conversar alguma coisa e contar um pouco da experiência que a gente teve ao longo desse período. E houve muita modificação, não só na nossa criança, mas no mundo em que vivemos. A gente vê o que ocorreu naquela época e o que vem acontecendo agora. Então, em relação à criança, o mundo naquela ocasião era um mundo diferente. Era um mundo em que a mãe vivia em casa e começava a sair para o trabalho. Então, toda essa modificação da mulher saindo de casa para o trabalho e a criança indo para uma escola, isso faz muita diferença na criança. Fora toda a informática que começou a entrar no Brasil a partir dos anos 90 e que isso modificou até o brincar da criança e muito da relação da família. Então, isso tudo a gente deve levar em consideração agora, no considerar essa criança que está vivendo nesse mundo dos anos 2000. Doutora auxiliadora, qual que a senhora acha que foram as principais mudanças assim? Tendo em vista essa saída da criança do ambiente familiar numa idade bem precoce, isso modificou bastante o conhecimento dessa criança e todas as relações sociais que ela começou tendo. Antigamente, as crianças iam para a escola normalmente com 6, 7 anos de idade. Depois isso começou ficando cada vez mais precoce, 5 anos, 4 anos, e agora as crianças estão indo para escolas muitas vezes logo que a mãe termina a licença maternidade, com 4 ou com 6 meses. Claro que essa criança é uma criança diferente daquela criança que vivia só em casa, em contato com os pais, com os avós, com os tios. E agora o ambiente dela é a família e mais a escola com os coleguinhas da escola. Então muita coisa se modificou nisso daí, inclusive as brincadeiras. Por isso a vida eu levo a cantar, por isso eu canto com você. Com a força da imitação, a criança vai imitar o adulto. E assim as crianças vão aprendendo os ofícios primordiais. Então ela está cozinhando, ela vai cuidar do filhinho e da filhinha, que é o boneco, a boneca, brinquedos fundamentais na infância, onde a criança ela vai reconhecer o humano ali, o ser humano, e vai aprender a cuidar desse humano. Então tudo é pensado, tudo que a gente precisa, que a gente vai oferecer para a criança pequena, a gente tem sempre que lembrar que ela tem uma força disponível que chama imitação e que ela vai imitar exatamente tudo que ela vê, que ela observa, e com essa força ela vai estar construindo a moralidade futura. E do lado disso, a gente precisa lembrar da força da vontade. Essa força que a gente precisa para o resto da vida. Só que a criança, ela tem essa força totalmente descontrolada. E a gente não vai precisar dessa força da vontade no futuro descontrolada. Então a gente está educando a vontade dessa criança. Então, ao mesmo tempo que a criança está construindo a sua casa, eu chamo assim, esse corpo, esse físico. E ela faz isso através de vivências repetidas. Se ela está ali brincando com o pequeno, modelando na areia, ela está conquistando destrezas finas.
Se ela está pulando uma corda, ela está construindo, ela está desenvolvendo motricidades grossas, grandes. E nós precisamos que isso aconteça na primeira infância, porque depois a criança passa para um segundo momento de vida. E aí tudo que ela vivenciou, através de vivências repetidas, ela vai começar a entender. Com meu canto proteção, embalar seu coração. Sua vida eu levo a cantar. Em relação aos vínculos que essa criança cria, né? Então, se ela vai para a escola tão cedo, ela vai criar um vínculo com a professora, né? E a professora muda, né? Às vezes a cada ano, enfim. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Sim, essa história da formação do vínculo, da criação da criança, a gente atualmente dá muita importância, porque antigamente, na nossa lida como pediatra, a gente visava muito mais crescimento e desenvolvimento da criança, quer dizer, muita coisa numérica e pouca coisa relacionada com aquele ser no futuro. E atualmente o nosso objetivo é aquele indivíduo que está aqui agora e como ele será no futuro. Então nós estamos montando o alicerce do futuro daquele ser. E na hora que a gente faz isso, a gente tem que se preocupar
com todas essas relações, não só a relação, o comportamento nutricional dessa criança, que era muito focado antigamente, mas também a formação da personalidade, os vínculos afetivos, e tudo isso aí é fundamental na vida de um ser humano. A gente diz atualmente que o indivíduo se forma, tem toda a sua janela de oportunidade nessa fase inicial da vida. Não só naquilo que ele se nutre, com isso ele vai desenvolver o corpo dele, vai crescer, vai fazer tudo que tem, mas também na afetividade. Quer dizer, quem cuida da criança não vai pensar que tem de cuidar trocando fralda, dando alimentação e colocando para dormir. Tem de existir comunicação com essa criança, tem de existir afetividade, porque além da fase, da parte racional, cognitiva que essa criança tem, ela tem a emocional, o desenvolvimento da personalidade dela, que vai se formar ao longo desse tempo. E isso tudo tem de vir caminhando de uma forma assim bem junta, quer dizer, tanto esse desenvolvimento do corpo, o desenvolvimento da mente, como o desenvolvimento da emoção. Senão a pessoa fica muito, essa criança que vai se desenvolver e vai ser um adulto, fica muito bem desenvolvida na sua parte racional, na sua parte cognitiva, intelectual, e o emocional dela é muito frágil. E ela não vai conseguir suportar as frustrações que a vida traz. Isso é uma preocupação muito grande que nós temos no momento. Essa discrepância entre o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento emocional da criança. Então, quem cuida da criança, quer dizer, se a gente delega esse poder para a escola tem de estar preocupada com isso. Se são os pais que vão cuidar, eles têm de estar preocupados. E a vinculação primeira que a criança tem é pai e mãe. Isso é uma coisa assim fundamental, quer dizer, a criança ela pode ter vó, pode ter vô, pode ser tia, mas quem é responsável é pai e mãe. E é com essas pessoas que a criança tem de ter uma vinculação muito forte para conseguir montar todo um alicerce futuro. No sorriso do menino, vejo claro o meu destino. E sabe aquela hora que você está no shopping e não pode comprar o brinquedo que seu filho quer e ele começa a dar uma birra homérica? A gente morre de vontade de largar eles para trás e sair correndo. Mas essa não é uma boa opção, né? Então o que fazer? Primeiro a gente tem que manter a calma, porque já temos um estressado. Se a gente ficar irritado também, vai desandar tudo. Depois a gente tem que acalmar a criança, porque também é legal deixar ela chorar, mas a gente tem que mostrar para ela que acabou o motivo do choro. Depois dela calma, a gente pode explicar por que não pode comprar o brinquedo e de repente nunca poderá comprar o brinquedo. E a gente não pode nunca ceder às birras, porque se ela ganhar uma, ela vai ganhar várias. E aí as birras vão ficar cada vez mais frequentes. Por isso eu canto com você no ar, por isso a vida eu levo a cantar.
isso eu canto com você no ar, por isso a vida eu levo a cantar. Doutora, nesse desenvolvimento emocional das crianças, como é que os pais podem se preparar melhor? Eu acho que todo esse preparo deve-se começar desde a época do planejamento desse filho. Esse projeto filho é um projeto muito difícil, Fabiana, e não tem manual. Então é muito difícil. Normalmente, nesse mundo consumista que a gente vive, existe uma preparação muito grande no preparo do material para receber essa criança, quer dizer, o quarto, o berço, as roupas, todos esses apetrechos que podem ser muito simples. A criança vem muito simples, ela é simples. Eu acho que o mais importante é a preparação íntima do casal frente ao recebimento desse bebê. Porque a gente tem aquele bebê imaginário que durante toda a gestação o pai e a mãe ficam imaginando como será meu nenê e como que nós vamos tratar esse nenê, esse bebê. E esse bebê imaginário muitas vezes não é o bebê que vem realmente. Então esse impacto é um impacto que pode trazer prejuízo muito grande para a criança. Quer dizer, eu acho que nesse preparo íntimo que o casal deve ter para receber a criança, tem de ter várias maneiras de pensar em relação a esse bebê. Que pode ser um bebê lindo, um bebê maravilhoso, não só fisicamente, mas ser um bebê que chora, ser um bebê que não sabe se comunicar e a única comunicação do bebê é o choro. E muitas vezes nós não estamos preparados para entender esse choro. E esse choro é a única forma que existe na parte inicial da vida para o bebê se comunicar com o ser adulto. E esse ser adulto que está mais próximo a ele é o pai e a mãe. E o pai e a mãe têm de entender essa linguagem e enriquecer essa linguagem. Quer dizer, da linguagem choro passar para a linguagem corporal, depois o balbucio e futuramente a linguagem abstrata. Tudo isso é uma evolução que ocorre ao longo do primeiro ano de vida. E quem dá condições, dá substrato para formar toda essa linguagem é o pai e a mãe, que convivem com a criança. Então, saber se comunicar com a criança. Então, se preparar para receber esse bebê, se preparar para ser um bom ouvinte. Que muitas vezes a gente não é um bom ouvinte. A gente é um bom falador, mas um mau ouvinte. E a gente tem que ser um bom ouvinte. E ter sensibilidade para perceber essas nuances que a criança tem. Com meu canto, proteção, embalar seu coração. Essa é a pipa meia longa. Ela ajuda as pessoas que estão em perigo. Uma vez ela vai no zoológico, aí um tigre foge da jaula, ela salva uma menininha que tá lá. Aí todo mundo sai correndo e só fica a menininha. Aí ela vai lá e prende o tigre na jaula. E a mãe dela, ela achava que era um anjo. Ela gosta de várias aventuras e ela morava lá do lado dela uma casa que tinha 2 amigos dela, o Tom e a Aninha. Aí ela gosta de inventar coisas que, na verdade, ela fala que são mentiras, mas são mentiras mesmo, mas ela inventa coisas legais. Ela gostava de ir num bosque que tinha lá e uma vez ela até tentou voar. Ela fala que ela queria ser pirata quando crescesse. Porque, assim, não é só uma aventura, é uma coisa engraçada, muito engraçada e conta das aventuras dela e é muito engraçado mesmo. Por isso eu canto com você no ar, por isso a vida eu levo a cantar.
temos um ninho por amor aos passarinhos. No pé eu tenho os dedos do pé, na mão tenho os dedos da mão, na boca tenho os dentes e no rosto tem um nariz, fom, fom. Na perna tenho o joelho, no braço o cotovelo, na cabeça os cabelos e no rosto tem um nariz, fom, fom. Barriga tem o umbigo, no olho tenho cílios, no dedo eu tenho a unha e no rosto tem um nariz, fom, fom. No pé eu tenho os dedos do pé, na mão tenho os dedos da mão, na boca tenho os dentes e no rosto tem um nariz, fom, fom. Na perna tenho o joelho, no braço o cotovelo, na cabeça os cabelos e no rosto tem um nariz, fom, fom. Barriga tem o umbigo, no olho tenho cílios, no dedo eu tenho a unha e no rosto tem um nariz, fom, fom. Com meu canto proteção, embalar seu coração. Doutora Auxiliadora, eu gostaria que a senhora falasse uma coisa assim, que mais preocupa a senhora em relação às mães e às crianças que aparecem no consultório. O que mais me preocupa atualmente é a insegurança que esses pais estão tendo por conta, provavelmente, pelo pouco preparo que tiveram durante essa gestação e esse planejamento do filho, de ter um filho. Essa parte do emocional, de você estar amadurecido o suficiente para poder receber essa criança, para poder acolher de uma forma adequada e não se alarmar com qualquer coisa. Então, esse preparo eu acho fundamental. Eu acho que esse preparo íntimo das pessoas, esse preparo para receber a criança, não se preocupando tanto com esse adquirir muitas coisas. A criança é muito simples e ela cresce muito depressa. Então, muita coisa que se adquire é desnecessário no final. Então, a criança brinca com qualquer coisa. Às vezes, uma colher de pau é suficiente para a criança brincar, porque ela vai bater com aquela colher de pau em algum lugar. Tentar criar brinquedos simples, dali do dia a dia, porque a criança não vai se importar se o brinquedo é caríssimo, e muito menos esses brinquedos com um monte de pilha, que são pouco criativos. Esses brinquedos a criança usa um pouquinho, daqui a pouco ela abandona, porque não tem nenhuma coisa a mais para ela criar com aquilo. E tudo isso ela vai começar colocando, todo esse conhecimento que ela vai tendo, ela vai colocando no banco de dados dela, que ela tem aqui, ó. Então ela vai montando todo o banquinho de dados dela. Quer dizer, se a gente der uma diversidade muito grande de material que ela possa explorar, que a criança explora muito, uma caixinha ela explora muito, quer dizer, ela vai ver a caixinha pelo lado de fora, o que ela consegue colocar dentro da caixinha, como que ela tira aquilo da caixinha, como é que ela põe a tampa na caixinha. Quer dizer, uma caixa de sapato às vezes é uma beleza de brinquedo. Entende? Então é uma coisa assim, ultra simples, e a criança consegue elaborar muita coisa. E às vezes você compra 500 brinquedos lá com múltiplas cores, com múltiplos sons, e a criança nem dá bola. Por quê? Porque ela não entra naquele brinquedo, não faz parte da brincadeira dela. Então a gente tem que começar pensando que esse brincar da criança, desde a fase inicial, tem de ser um brincar criativo. Porque isso vai desenvolver o cérebro dessa criança. E é nessa fase inicial da vida que existe maior associação de ideias. Então ela tem toda aquela porção de neurônios que a gente nasce. E ela vai associar um neurônio com o outro de acordo com a experiência que ela tem. O que ela não conseguir utilizar em termos de neurônio, eles vão ser abandonados. Então por isso que a gente diz que a gente tem 1000 dias de chance na vida. Esses 1000 dias começam da concepção daquele bebê até mais ou menos os 2 anos de idade. Esse ser vai estar formado nesse tempo.
Então, na hora que a gente pensa na criança que vai chegar nesse século a 90, 100 anos de idade, por conta de todos os cuidados que a gente tem, a gente deseja que essa criança chegue nos 90, 100 anos de idade com qualidade de vida. E essa qualidade começa desde a fase inicial que ela tem, desde o comecinho da vida dela. Então, esse cuidado em relação a se alimentar direito, que isso é muito discutido, não é mesmo? E esse cuidado em relação a como brincar, como tratar essa criança, como gostar dela, como amá-la e fazer com que ela tenha essa reciprocidade em relação a esse amor. Então, na hora que ela aprende isso daí, na hora que ela percebe que ela é querida, eu acho que as coisas correm muito melhor. Eu levo a cantar, por isso eu canto com você. Olá, hoje vamos falar sobre leite. Qual é o melhor leite que nós podemos oferecer na primeira infância? Quando o neném nasce, um bebê, o melhor leite que existe é o da própria mãe. Cada mulher produz o seu leite para o seu bebê. Isso é extremamente natural. Não tem necessidade nenhuma de complementar com nenhum tipo de leite. Nem leite em pó, nem leite de vaca. Depois que esse bebê desmamou, não tem nenhuma necessidade de oferecer nenhum tipo de leite. No leite de vaca, vários estudos estão mostrando que o leite de vaca ele é extremamente alergênico, difícil de digestão e que com o passar do tempo pode levar a sérias doenças. Ele foi feito para o bezerro, que precisa dobrar de tamanho em pouco tempo, tem uma quantidade muito grande de proteína, de cálcio, mas não tem um mineral que precisamos absorção do cálcio no nosso organismo, que é o magnésio. Então ele acaba desequilibrando o organismo, acaba descalcificando com o passar do tempo. Então não é recomendado a gente oferecer leite de vaca para nenhum tipo de criança, de pessoa, adolescente. Nós não temos essa necessidade. Mas se você quiser oferecer algum tipo de leite para a sua família, nós temos a opção dos leites vegetais. Leites de cereais, aveia, arroz integral, quinoa, ou nós podemos fazer leite de castanhas, castanha do Pará, castanha de caju, das sementes, gergelim, linhaça. Temos várias opções. E no próximo programa, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Do meu canto fiz um ninho, por amor aos passarinhos, com meu canto proteção, embalar seu coração. No sorriso do menino vejo claro meu destino, e nas voltas que o mundo dá, só cantar pra te alegrar. Por isso eu canto com você no ar, por isso a vida eu levo a cantar. Por isso eu canto com você no ar, por isso a vida eu levo a cantar. E nas voltas que o mundo dá, só cantar pra te alegrar. Por isso eu canto com você no ar, por isso a vida eu levo a cantar. Por isso eu canto com você no ar.